Muito bem, então vamos para a segunda parte desse nosso 10º encontro, falar um pouco agora sobre a queda do homem. Tá? Deus criou tudo, criou o homem, que é o ápice da sua criação, e agora vamos ver como esse homem vivia e em qual estado ele está agora. Bom, Deus criou o mundo ordenado e tudo aquilo que ele criou é muito bom, tá? Tá lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 31. Logo, naturalmente, o homem não poderia se perder nem pecar. Sendo assim, por que existe o sofrimento? Por que existe o mal? Por que existe morte e as guerras? A resposta para esse questionamento é uma só: o pecado, que tem a sua raiz na culpa original. Deus criou tudo bom, como está lá em Gênesis. Logo, criou o homem perfeito, criou o homem bom. Logo, ele não podia cair. Tá? Então, da onde vem o mal, o sofrimento? Vem no pecado, vem do pecado. Todo o sofrimento que a gente tem hoje, a morte, inclusive a morte, tá? A nossa morte corporal vem da onde? Do pecado, tá? E da onde vem o pecado? Como o homem pecou? Como o primeiro homem pecou? Como a primeira criação, Adão e Eva, está lá no livro de Gênesis, como que ela pecou? Vamos lá. Após terminar a obra da criação, Deus submeteu a natureza ao homem. Gênesis 1, 26 a 30. Contudo, proibiu de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 27. Esta proibição simbólica, tá? Não significa que tinha uma árvore com fruto bem e mal, tá? Claro que é uma linguagem simbólica que a gente tem no Gênesis, ok? E essa proibição simbólica significa o limite intransponível que o homem deve livremente se recolher como criatura e respeitar com confiança em Deus, que sabe o que é bom para nós. O homem depende do Criador, está submetido às leis da criação e também às normas morais que regem o uso da liberdade. Ao ser tentado pelo diabo, o homem deixa morrer em seu coração a confiança em seu Criador, abusando de sua liberdade através da desobediência que constitui o primeiro pecado do homem. A partir daí, todo pecado passa a ser uma desobediência a Deus, bem como uma falta de confiança em sua bondade. Então, o que isso quer dizer? O que quer dizer quando o homem... Deus proibiu o homem, o Adão e Eva, de comerem da árvore do fruto do bem e do mal. O que isso quer dizer? Simbolicamente está escrito, mas o que isso na prática quer dizer? Bom, Deus criou o homem perfeito, bom e livre, né? Só que como eu disse, livre com liberdade. Porém, como Deus criou o homem, Deus sabe o que é bom e o que é ruim para o homem. O homem ainda não sabe. O homem livremente, nessa sua liberdade, tem que usar essa sua liberdade para quê? Para confiar no Criador. Quando você compra um eletrodoméstico, por exemplo, você compra um notebook caro, você segue o manual ou você não vou seguir o manual não, vou desrespeitar, usar do jeito que eu quiser? Claro que não, você tem medo de quebrar um bem valioso. Então, qualquer coisa que você compra, você vai lá no manual, porque o cara que criou, a fábrica que fez, sabe como deve ser utilizado. Se você desrespeitar, você pode danificar aquele seu aparelho que você comprou. Então, o homem tem que usar a sua liberdade, tinha que usar a sua liberdade para obedecer o Criador. E comer da árvore do bem e do mal, o que é isso? É quando o homem tem a falta de confiança na bondade divina e começa a querer agir sem seguir as normas do manual, que vem do Criador. Então foi o pecado original. Foi o homem querer chegar a Deus sem Deus, tá? Foi querer saber mais do que o Criador, foi livremente como era, né? Apesar de ser criado no paraíso, ser criado de uma maneira perfeita, não confiou na bondade divina, tá? Olá, chegaram minhas princesas aqui. Vamos lá, seguindo. Desculpa, pessoal, é que minha filha entrou aqui no quarto aqui agora. Tá. Bom, vamos lá. Então, a partir dessa desobediência, dessa falta de confiança na bondade divina,
o homem, ele peca, porque ele quer ser Deus, quer chegar a Deus sem Deus, tá? Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas. Tá? Então, como diz aqui o final do parágrafo, a partir daí, todo o pecado, passa a ser uma desobediência a Deus, bem como uma falta de confiança em sua bondade. Tá? A gente vai entender isso melhor. Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas. Todavia, ninguém escapa à experiência do sofrimento, dos males existentes na natureza, que aparecem como ligados a limitações próprias das criaturas e, sobretudo, a questão do mal moral. O pecado está presente na história do homem. Seria inútil tentar ignorá-lo ou dar a esta realidade obscura outros nomes. Tá? Então, muita gente quer relativizar, né, dizer que a moral, inclusive, não existe, né? Que a moralidade, existem leis morais pré-existentes que não foram criadas por nós homens, são leis intrínsecas da natureza que a gente deve seguir. Muitas pessoas, os relativistas, não acreditam nessa existência do mal moral. Então quero dar para vocês um exemplo disso. Por exemplo, quando você está atravessando uma rua, né, e tem uma velhinha na sua frente, ela tropeça e cai. Né? O que você faz? Você ignora, passa sem fazer nada, pimpão, serelepe, assoviando e ignora. Se você fizer isso, depois você não vai, aposto que você não vai conseguir dormir. Você vai ficar pensando, caramba, eu deveria ter ajudado. Né? A coisa mais natural é quando uma senhora cai no chão, a gente imediatamente ajudar a senhora, levantar, perguntar se está tudo bem, recompor aquela senhora e, né, seguir a vida. Por quê? Existe alguma lei que manda fazer isso? É alguma lei que te obriga a fazer isso? Que é feita por homens? Está na Constituição? Nada disso. Isso é uma lei moral. É uma lei que você é impelido a fazer, mesmo que não há que um ser humano coloque isso num papel, escrito num papel, mesmo que não tenha nada escrito que você deva fazer isso, você é impelido a fazer isso. Isso é uma lei moral pré-existente, é uma moralidade pré-existente. Por exemplo, se você... os relativistas não acreditam nessa lei moral, então você, quando está na sua casa, né, você acha que, por exemplo, você tranca a sua casa, é óbvio, né? Por quê? Porque você acha que existem pessoas que vão entrar na sua casa para fazer o mal, para prejudicar a sua família. Você tranca as portas, tá? Então isso significa que há pessoas que vão contra um bem intrínseco que existe na natureza, tá? Que é não fazer o mal, tá? Matar alguém é ruim, mesmo que não exista uma lei que diga isso. Se você for assassinado, existe uma lei. Se você assassinar alguém, você vai preso. Mesmo que não existisse essa lei, nós saberíamos que isso é ruim. Tá? Então, mais ou menos isso que eu estou querendo explicar, que é essa moralidade existente. Então, ser contra essa lei, essa moralidade que vem de Deus, essa desobediência, né, e contra essa moralidade é desobedecer ao manual, ao Criador, aquele que fez. Isso é o pecado. Mesmo que a gente ignore, queira dar outro nome, tá? Isso é o pecado. Tá ok? Então ele está, como diz o parágrafo aqui, está presente na história do homem. Então não adianta a gente ignorar. A permissão divina do mal físico e do mal moral é um mistério que Deus ilumina pelo seu Filho Jesus Cristo, morto e ressuscitado para vencer o mal. A fé nos dá a certeza de que Deus não permitiria o mal se do próprio mal não tivesse o bem, não tirasse o bem, por caminhos que só conhecemos plenamente na vida eterna. Então vamos lá. Por que Deus permite o pecado? A gente fala porque Ele nos criou livres, né? Então, se nós somos livres, nós podemos pecar, podemos seguir a bondade intrínseca que é Deus, ou podemos não seguir e pecar. Tá? Então, por isso que existe o mal no mundo. Mas por que Deus, onisciente, sabendo que nessa liberdade nós podemos pecar, por que ainda assim Ele permite isso? Isso é um mistério, como diz aqui o parágrafo, que nós só vamos conhecer plenamente na vida eterna. Mas de uma coisa a gente sabe: Deus só permite o mal se desse mal Ele pode tirar um bem maior. Isso está nas Escrituras,
E Santo Agostinho é um santo do século IV, ele falava muito isso, quarto e quinto, ele falava muito isso. Se Deus permite um mal, né, porque essa questão do mal, ela acompanha a humanidade desde o início. Se ele permite um mal, é porque desse mal ele pode tirar um bem maior. Se Adão pecou, qual foi? Por um homem, o pecado entrou no mundo. Qual é o bem maior que Deus tirou disso? Jesus Cristo, que nos salva. E nos salva com muito mais abundância, né? Como diz aqui, vai dizer lá em Romanos, se eu não me engano, onde abundou o pecado, superabundou a bondade. Tá? Um exemplo prático, por exemplo. Hoje nós estamos em tempo de pandemia e muita gente se pergunta, por que Deus permite um mal tão ruim desse? Né? Se Deus é todo poderoso, ele poderia acabar com esse vírus, é óbvio. Mas se esse mal existe e Deus permite, é porque desse mal ele pode tirar um bem maior. Na televisão, vocês estão vendo aí o quê? Um boom de solidariedade. Muitas pessoas estão sendo cada vez mais solidárias e saindo da sua zona de conforto para ajudar outras pessoas. Vários artistas estão fazendo lives aí sem receber o dinheiro que recebem normalmente nos seus shows. Para o quê? Para arrecadar alimentos para ajudar as pessoas, e as arrecadações são astronômicas. Cada live uma bate recorde da outra de doações. Então a gente está vendo aí um pequeno exemplo que eu quero dar, né? Um mal que é a pandemia, Deus desse mal está aproveitando e tirando um bem maior, que é suscitar solidariedade nas pessoas, suscitar esse amor ao próximo nas pessoas, tá? Tem um meme muito interessante que é o seguinte: nós estamos impedidos de ir para a igreja, né? Mas eu sou um exemplo disso. Eu posso falar por mim, né? O meme é o seguinte: o diabo falando com Deus. Nós fechamos as suas igrejas, e Deus diz para ele: você não fechou as minhas igrejas, você abriu uma igreja em cada casa. Hoje eu e minha esposa, a gente assiste a missa em casa todo dia. Todos os dias a gente assiste a missa. Era uma coisa que a gente não fazia, assistir a missa todo dia, porque a gente já ia domingo na missa, às vezes durante a semana ia à missa. Então, o que aconteceu? A gente está mais fiel ainda nesse período que não estamos podendo ir na igreja, tá? Então, um pequeno exemplo aí de como Deus tira um bem maior do mal, tá? Então, vamos lá. Para tentarmos compreender o que é o pecado, é preciso, antes de tudo, reconhecer a ligação profunda do homem com Deus, pois fora desta relação, o mal do pecado não é desmascarado na sua verdadeira identidade de recusa e de oposição à face de Deus, embora continue a pesar sobre a vida do homem e sobre a história. O que isso quer dizer? Para entender o que é o pecado, a gente precisa entender essa ligação que a gente tem com Deus. Senão, o pecado, o mal, vai ficar velado, ele não vai aparecer plenamente, apesar dele pesar, continuar pesando sobre o homem. Tá? Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, o sexo, né? A gente ser casto, inclusive o homem que é casado, ser casto com a sua esposa, ter relação sexual só com a sua esposa. Como é que você entende isso? Se você não tiver uma ligação profunda com Deus, entender que nós estamos ligados com Deus, nós vamos achar que fazer sexo com outras mulheres não é tão ruim assim. Mas quando você coloca você dentro da realidade de filho de Deus, você vê que não ser casto, que ter uma relação sexual apenas com a sua esposa, respeitosa, com ela, amando-a, porque dentro de uma relação entre marido e mulher, né, uma relação sexual, nem toda relação sexual entre marido e mulher, ela é uma bênção, né? O marido, em muitos casos acontecem, ele pode, né, oprimir a esposa, explorar a esposa sexualmente. Isso pode parecer normal se você não colocar o homem e a mulher dentro da realidade de filho de Deus. Quando você coloca dentro da realidade de filho de Deus, você percebe que você precisa ser casto, que você precisa ser bom, e que quando você deixa de fazer algo que é do desígnio de Deus, aí o pecado fica mais à mostra. Se a gente tirar o homem dessa realidade de filho de Deus, aí o pecado vai ser banalizado, né? Muito bem. Consequências da queda do pecado original e queda do homem. A queda. O homem, que inicialmente foi constituído em um estado de santidade, que estava destinado a ser plenamente divinizado, entre aspas, por Deus,
Ao se deixar seduzir pelo demônio, quis ser como Deus, mas sem Deus. Está em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 5. Então, o homem, como foi designado a ser divinizado por Deus, a participar da natureza divina, mas ele foi seduzido pelo demônio. O demônio aí já tinha caído no pecado. Aí depois a gente vai ver como é a queda dos anjos, tá? A gente depois vai ver isso, como é a queda dos anjos. Ele quis ser Deus sem Deus e passa a aquilo que a gente falou, a ser expulso do paraíso, tá? Como consequência, Adão e Eva perdem imediatamente a graça da santidade original, Gênesis 3, versículo 7. Sentem medo de Deus, pois fizeram dele uma falsa imagem, a de um Deus enciumado de suas prerrogativas, e com isso foi gerada uma inimizade com Deus, Gênesis 3, versículo 8, e também com o seu semelhante, Gênesis 3, versículo 12. Então, quando o homem sai desse estado de santidade porque peca, ele começa a ter medo de Deus, porque ele cria uma imagem que não é a imagem de Deus, é uma imagem turva, uma imagem que está coberta pelo pecado. Então ele acha que é um Deus enciumado, deixa de ver Deus como grande amor, como puro amor, como infinito amor, e passa a ver Deus como um Deus enciumado, um Deus opressor, e ele cria inimizade com Deus e cria inimizade com o próximo. Vamos ver isso, que a inimizade com o próximo também vai ser criada a partir daí. A harmonia na qual estavam estabelecidas graças à justiça original está destruída. O homem o domínio das faculdades, espirituais da alma sobre o corpo é rompido. A união entre o homem e mulher é submetida a tensões. Está lá em Gênesis 3, versículos 11 a 13. Suas relações serão marcadas pela cupidez e pela dominação. Gênesis 3, 16. A harmonia com a criação está rompida. A criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Pode conferir em Gênesis 3, 17 e 19. Por causa do homem, a criação está submetida à servidão da corrupção. Corrupção é degradação aqui, quer dizer degradação. Romanos 8, tá? Versículo 20. Finalmente vai realizar-se a consequência explicitamente anunciada para o caso da desobediência. Gênesis 2,17. Qual é essa consequência? O homem voltará ao pó do qual é formado, ou seja, o homem vai conhecer a morte. O que isso quer dizer? Está lá em Gênesis 3, versículo 19. Com isso, a morte entra na história da humanidade. Tem essa explicação no Catecismo da Igreja Católica, número 400. Quer dizer que quando Deus criou o homem não morreria. Tá? Quando Deus criou o homem, dentro da realidade santa e divina do projeto, o homem não conheceria a corrupção, que no caso quer dizer degradação, ou seja, não morre. O homem não morreria. Não morreria como a gente morre hoje, vai para o caixão. Após o pecado, entra tudo isso na natureza e no homem, e a partir daí o homem morre. Esse mistério é um mistério muito interessante, que a gente pode depois se debruçar só sobre isso para conversar num outro momento. Mas o fato é que depois do pecado a morte entra. O homem não morria e a partir do pecado o homem passa a morrer, né? Vive lá 100 anos, quando vive bem, e morre. Ok? Além de tudo isso, o homem perde a felicidade eterna, pois o Senhor o põe para fora do paraíso. O Senhor Deus expulsou do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra de onde tenha sido tirado. Gênesis 3, 23. Então o homem perde a felicidade plena, né? Perde a felicidade plena porque é expulso do paraíso quando entra o pecado. Isso a gente pode ver em nós. Nós não temos uma felicidade plena. A gente está sempre buscando felicidade em coisas. Aonde está a nossa felicidade plena? No paraíso, de onde a gente foi expulso, que é aonde? É em Deus. Tá? Santo Agostinho também dizia: nosso coração foi feito para vós e ele só vai ficar quieto quando for para junto de vós. Então a gente tem um espaço, um vazio no nosso coração que esse defeito foi criado pelo pecado, que só é saciado quando é preenchido plenamente com Deus. A gente preenche com bebida, com drogas, com vícios, com mulheres, com dinheiro,
mas nada disso sacia a gente. Senão não haveria milionários depressivos, homens com várias mulheres que têm depressão, que são tristes, nada disso, tá? Por que que existe isso? Porque a gente só é plenamente feliz quando está com Deus. E a gente foi expulso desse paraíso, tá ok? Então essa é a consequência, uma das consequências do pecado. Bom, pelo que eu tô vendo já deu 20 minutos. Vou dar mais uma parada e vou seguir, porque ainda tem mais um pouquinho. Então eu vou fazer por um terceiro vídeo a outra parte, tá bom? Valeu. Até o próximo vídeo, tá? Fiquem com Deus.